E aí, pessoal? Bem, o jogo que eu escolhi foi o Assassin's Creed. Ele é um jogo que foi lançado em 2007 para várias plataformas, com o gênero de ação e aventura, contendo também uma ficção histórica, onde teremos a apresentação de figuras reais. Então, sendo um pouco breve, a história do jogo ele vai se basear na rivalidade entre duas sociedades secretas, sendo elas os assassinos, que lutavam de maneira geral pela paz, e os templários, que desejavam governar o mundo e impor suas ordens. Com isso, a ordem cronológica do jogo vai começar em 2012 e basicamente vai falar sobre Desmond Miles, que vai ser o personagem jogável, o personagem principal contemporâneo, o qual, com a ajuda do Animus, que vai ser uma máquina que permite com que o usuário veja memórias de seus ancestrais, Desmond ele vai utilizar essa máquina para explorar as memórias de alguns assassinos que foram bem relevantes para a história do jogo. Falando agora um pouco sobre a mecânica do jogo, primeiramente, podemos falar que é um jogo em 3D e vai ser em terceira pessoa. Sendo assim, sabendo que a maior parte do jogo a gente vai estar dentro da Animus, né, onde estaremos controlando Altair, que vai ser um dos assassinos mais famosos. Temos que o objetivo do jogo vai ser realizar várias missões, né? Onde essas missões vão incluir espionagem, interrogatório, furtos e a maioria, a parte principal vai ser assassinar um alvo. Então, tais missões estão disponíveis basicamente em um mundo aberto, contendo cidades como Jerusalém, Acre ou Damasco. Para conseguir realizar essas missões, o jogo ele fornece para o jogador a possibilidade de ele realizar parkours pela cidade, utilizar cavalos para navegar entre as cidades em si e realizar ações como atacar inimigos, cauterar ataques de inimigos, pular, correr e assim vai, né? Porém, vale dizer que tais ações como assassinar um alvo, né, atacar um inimigo ao ar livre, pode acabar aumentando o nível de alerta do jogador, onde basicamente quanto maior o nível de alerta, mais fácil ele será detectado pelos inimigos. Dessa forma, o jogo poderá utilizar o jogador, no caso, ele vai poder utilizar uma visão de águia, o qual permitirá com que ele detecte os inimigos e assim faça uma jogada mais stealth, né? Para que ele não aumente tanto assim o nível de alerta no jogo. Uma vez que uma jogada stealth seria uma jogada mais segura, onde os inimigos não iriam ser alertados pelas suas ações. O mesmo pode utilizar essa visão para, caso ele esteja em alguma perseguição, ele se esconder em cenários como carrinho com feno, ou então armário, e assim vai. Agora falando um pouco sobre balanceamento, temos o próprio status de alerta que eu falei, né? Que o jogador possui. Dessa forma, quanto maior o status de alerta, né, a depender da cor que vai mostrar, mais fácil o jogador será reconhecido pelos inimigos. E com isso, mais inimigos acabam surgindo, dificultando a realização da missão. Sendo assim, o jogo sugere, mas ele não vai proibir, que o jogador eh, ele utilize não, que ele faça as missões da forma stealth, para que assim fique mais fácil dele concluir elas. Mas caso ele queira ter uma dificuldade maior, ele pode simplesmente não se importar com o status de alerta e fazer as ações localmente, né? Aí o estado de alerta vai aumentar, dificultando mais eh, o nível para ele realizar as missões, né? Já falando agora um pouco da interface do usuário, o jogo ele contará com a disposição da vida do jogador, como podemos ver aqui, dos botões do que com os botões a gente pode realizar com o jogador, né? Então os botões do controle no caso, de um mapa e do seu equipamento atual, né? E para uma boa experiência de usuário,
O jogo contará com um bom enredo, com vários personagens, além de possuir um mundo aberto, onde teremos diversas missões, além de, para não ficar tão chato, o jogo possui várias missões secundárias também. Tirando isso, também vamos ter a possibilidade de equipamentos diferenciados. Aí nesse quesito, o Assassin's Creed 1, no caso, que é o que eu estou falando, ele não vai conseguir ganhar para os seus sucessores, né? Porque os seus sucessores teve uma diferença em relação à customização de personagem, onde foi implementada uma customização bem maior, que nesse Assassin's Creed no 1, né, no caso, não foi tão explorado essa parte de customização. Aí, falando agora um pouco sobre a tecnologia utilizada, o jogo foi feito para se jogar no controle, como já conhecemos, né, de consoles como Xbox e PlayStation e PlayStation. E também, além de poder utilizar teclado e mouse, né, caso a pessoa jogue no PC. Aí, além disso, em relação à engine, foi utilizado um motor gráfico próprio da Ubisoft, que no caso foi o Scimitar, não sei como pronunciar. Agora falando um pouco sobre a staff, para o desenvolvimento do Assassin's Creed, o jogo começou sendo desenvolvido com uma equipe de 20 pessoas na Ubisoft Montreal, e com o passar do tempo, acabou contando com uma equipe de até 150 pessoas, onde temos como diretor temos o Patrice, como produtor temos a Jade e como design temos o Maxime, não sei como pronuncia, e como escritor temos o Corey e como compositor temos o Jasper. Além desses também temos outros, né? Mas os principais seriam esses. Agora, em relação ao tempo de desenvolvimento, o jogo levou cerca de 3 anos para ser desenvolvido, onde começou mais ou menos em 2004 e lançou em 2007. Agora, em relação aos custos, não se tem muitos dados sobre eles, mas a editora disse que as vendas superaram bastante o esperado e em 2009 a Ubisoft revelou que tinha vendido cerca de 8 milhões de cópias do Assassin's Creed 1. Então, com isso, né, com o grande sucesso que o Assassin's Creed teve, ele teve uma continuação. Então, a Ubisoft decidiu continuar com o jogo e o jogo foi bastante sucesso e eles tiveram, então, uma sequência grande de jogos. Então, a gente teve o Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, 3. O Assassin's Creed 2 foi basicamente dividido em outros, né? Teve o 2, o Brotherhood e depois o Revelation. E aí também tem o 4, o Unity, o Syndicate, depois teve o Origins. Tem vários Assassin's Creed, né? Agora, em relação aos jogos semelhantes da Ubisoft, né? Comparado ao Assassin's Creed, a gente vai ter o Far Cry. Esses jogos que eu vou citar agora não possuem o mesmo enredo, mas são semelhantes em relação a alguns aspectos. Por exemplo, Far Cry tem um mundo aberto, onde o jogador ele também pode alterar seus equipamentos e tal. Far Cry é um jogo aberto em primeira pessoa, no caso, né? Que seria mais jogo de tiro, né? Mas em relação ao mundo aberto, customização, essas coisas assim, se assemelha um pouco. Temos o Watch Dogs também, que podemos dizer que é um mundo aberto também, onde em terceira pessoa. E o Prince of Persia, né? Que basicamente não é um mundo não é um mundo meio que aberto, mas em relação à temática se assemelha bastante. E vale dizer também que, em relação à curiosidade, né, que o Assassin's Creed inicialmente ele foi produzido pensando em ser alguma continuação para Príncipe da Pérsia, né, o Prince of Persia, Pérsia, eu não sei como pronunciar. Mas basicamente, com o passar do tempo, eles acabaram decidindo realmente fazer um jogo novo. Então, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.